Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Ederson, professor de História do Colégio São Francisco, Coque de Passos, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre Revolução Industrial e como que ele aparece ali no Enem, tá? Vamos lembrar que as revoluções industriais são um dos temas mais cobrados pela prova do Enem. Por que que o Enem gosta muito desse tema? O Enem gosta muito desse tema porque é possível ali você tirar várias questões, principalmente questões interdisciplinares, para a prova, tá? A Revolução Industrial dá para você tirar questões de história, de geografia, de biologia, de química, de física. Então é um tema recorrente aí nas provas do Enem aí ao longo dos anos, tá bom? Bom, vamos entender aqui o que foi essa Revolução Industrial e quais as características dessa primeira e da segunda Revolução Industrial. Bom, vamos lá. Primeiramente, tá, a gente fala que a Revolução Industrial ela é a transição da, a transição da manufatura para a maquinofatura. O que quer dizer isso? Quer dizer que o conjunto de inovações tecnológicas, tá, permitiram a criação de máquinas que se moviam sozinhas, ou seja, máquinas que possuem uma autonomia no seu funcionamento, ok? No tempo, onde a gente localiza essa primeira revolução industrial? Na segunda metade do século XVIII. Como assim, professor? Segunda metade do século XVIII. Vamos lembrar, século XVIII vai de 1701 a 1800. Segunda metade, 1750 para frente. Para muitos autores, essa primeira revolução industrial ela vai da segunda metade do século XVIII, ou seja, de 1750, até a primeira metade do século XIX. Já na segunda metade do século XIX, né, de 1850 para frente, temos a segunda revolução industrial, até aí o término da Segunda Guerra, que é aproximadamente a primeira metade do século XX, ok? Bom, essas mudanças tecnológicas, né, o investimento aí, a criação da máquina a vapor aí. Como características dessa primeira revolução industrial, nós temos aí, em termos tecnológicos, que seja, nós falamos que é um avanço, não é, das técnicas e tecnologias, um grande salto tecnológico vai ser o quê? A criação da chamada máquina a vapor, tá? E aí o pessoal da física depois pode detalhar como funciona esse sistema certinho desse motor a vapor aí. Como matéria-prima para construir essas máquinas é utilizado o quê? O ferro, tá? E como fonte de energia vai ser o quê? Vai ser o carvão mineral. A queima do carvão mineral, que vamos lembrar, carvão mineral que é combustível fóssil. Combustível fóssil que causa o quê? Queima de combustível fóssil que causa uma série de problemas ambientais aqui que a gente vai discutir alguns deles com vocês, tá? E o grande setor desenvolvido é o setor têxtil, o setor da fabricação de tecidos. Bom, vamos entender. Se a gente olhou o tempo, não é, onde, quando essa revolução industrial começou, vamos entender onde ela começou. Onde ela começou foi na Inglaterra. Então, nós falamos aí de um pioneirismo inglês na Revolução Industrial, tá? Ou seja, a Inglaterra, ela foi ali a pioneira no processo de industrialização. Esse pioneirismo, ele não é por acaso, tá? Ele tem aí uma série, não é, de razões, tá? Para que a Inglaterra fosse a primeira nação a se industrializar. E aí, muitas vezes, é abordado não só pela prova do Enem, tá? Mas também por outros vestibulares, né? Por outras provas de vestibulares, as causas do pioneirismo inglês. Vamos entender um pouquinho, a gente tem que
analisar a Inglaterra para entender o porquê essa industrialização ela se iniciou na Inglaterra. Bom, primeiramente a gente fala que a Inglaterra ela possui ali, né, jazidas de ferro e carvão mineral, ou seja, a Inglaterra tem ali em seu território, né, a matéria-prima para a construção dessas máquinas e o combustível utilizado, que é esse carvão mineral. Vamos lembrar também que só a existência dessas jazidas não seriam suficientes para que essa Inglaterra se tornasse ali a pioneira nesse processo de industrialização. A gente fala também em uma burguesia forte, tá? Como assim uma burguesia forte? A Inglaterra, ela passou pelo que a gente chama de revoluções inglesas, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, lá no século XVII, que deram aí à burguesia uma participação política, em especial a Revolução Gloriosa, que estabeleceu o quê? O parlamentarismo inglês. Lembrando, parlamentarismo inglês, o rei reina, mas o rei não governa. Tá? Quem governa é o primeiro-ministro. Tá? E também nós temos que entender que esse parlamento é composto pela Câmara dos Lordes, que são os nobres, e pela Câmara dos Comuns. E a burguesia ela dominava essa Câmara dos Comuns, ou seja, as decisões de Estado, elas são o quê? Elas levam muito em conta, né, as necessidades burguesas, tá? Vamos entender também o seguinte, que essa burguesia, ela foi favorecida nesse processo dessas revoluções, tá? No governo do Oliver Cromwell, com a assinatura dos chamados atos de navegação, tá? Esses atos de navegação fortaleceu a burguesia mercantil inglesa, tá? Na medida que ele proibia, né, a entrada de embarcações da Inglaterra, de embarcações intermediárias. Como assim, professor? O ato de navegação, ele estabelecia que a mercadoria para entrar na Inglaterra, ou ela entrava em navio inglês, ou em navio de origem da mercadoria. Ou seja, isso favoreceu os comerciantes que buscavam mercadorias em várias partes, né, do mundo conhecido e levavam para a Inglaterra. Um outro detalhe também é o seguinte, a Inglaterra, ela expandiu ali os seus territórios e estabeleceu colônias em várias partes do mundo. Então, ela tem um vasto império colonial. E pela lógica mercantilista, isso garantiu ali uma acumulação, que a gente chama de acumulação primitiva de capital. Então, ela tem esse vasto império colonial que forneceu o dinheiro para ela, para que essa burguesia pudesse investir ali nessas máquinas, nessas indústrias, ok? Bom, olhando também ainda para a política interna da Inglaterra, nós temos que citar o quê? A chamada política dos cercamentos, né? Os enclosures. Vocês me perdoem aí pela péssima pronúncia do inglês aí, tá? Bom, o que foi essa política dos cercamentos? Simples. O governo, né, o Estado inglês, passou a lotear, ou seja, cercar essas terras, dividir em terrenos, e para que você pudesse explorar essa terra, cultivar essa terra, você tinha que comprar do Estado a propriedade dessa terra. Bom, o que vai acontecer? Todo mundo tinha condição de comprar essas terras? Claro que não. Tá? Então, muitos camponeses, sem condição de comprar essas terras, migraram o quê? Migraram para as cidades, tá? Em busca do quê? De melhores condições de vida, em busca de sobrevivência. Então, a política de cercamentos, ela causou aí um grande êxodo rural, tá? Nas cidades, eles formaram um exército, como a gente colocou, um exército de mão de obra barata para as fábricas, tá? E um outro detalhe é que a política dos cercamentos, ela deu acesso para a burguesia a essa terra. E hoje a gente fala em uma exploração capitalista da terra. O que quer dizer com isso? Essas terras foram colocadas, né, por exemplo, foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas. Ovelha da lã,
A lã é o quê? É a base para o setor de tecidos, para a produção de tecidos. Então, essa política de cercamentos, ela além de formar um exército de mão de obra barato, tá? Uma vez que os camponeses, sem poder plantar e tendo necessidade de sobreviver, migram do campo para a cidade, formando um grande contingente de mão de obra barata. E aí nós temos também o acesso à terra da burguesia. Então, todas esses fatores combinados, né, fizeram com que a Inglaterra saísse na frente no processo de industrialização. Tá? Bom, vamos lembrar também o seguinte, como que era essa produção industrial, como que era a condição, principalmente as condições de vida e trabalho ali desses primeiros operários. Bom, esses operários, eles iam conviver com longas jornadas de trabalho, tá? Jornadas essas que duravam na média de 12 a 16 horas diárias, tá? Ou seja, era um trabalho extremamente sacrificante. Vamos lembrar que esses salários, tá? Os salários pagos a esses primeiros operários, eles são salários extremamente baixos ali. Vários historiadores, né, se debruçam ali sobre o comparativo desses salários e veem aí que os salários eles foram tendo um decréscimo, tá? Com o avanço da industrialização, ok? E aqui a gente faz uma observação, tá? A observação que vale ser feita é a questão que o trabalho infantil e o feminino, os salários eram ainda mais baixos, tá? E temos um processo também o seguinte, que com o avanço da mecanização da produção, não é? Aumenta-se a participação das crianças e das mulheres como mão de obra, porque você não precisa de tanta força física para lidar com as máquinas, tá? E essas crianças e essas mulheres recebiam salários mais baixos do que os homens para desempenhar as mesmas funções, ok? Então, a vida do operário, né, do operário inglês ali, né, dos primeiros operários ingleses, era uma vida muito difícil, tá? Principalmente também porque o ambiente dessa fábrica é um ambiente extremamente insalubre, ou seja, é um ambiente sujo, é um ambiente mal iluminado. Normalmente esses operários eles trabalhavam, né, com água, né, até o meio das pernas, né, água que era utilizada para resfriar as caldeiras, né, onde estava sendo queimado o carvão ali. Então era um ambiente extremamente insalubre, ou seja, prejudicial à saúde, tá? Vamos lembrar que esses trabalhadores não tinham direitos nenhum, né? Nenhum direito trabalhista ali. Né? Direito trabalhista como descanso semanal remunerado, férias, licença saúde, etc. Muito pelo contrário. Era muito comum aí o operário que ficasse doente ali, ele tinha o seu descontado o seu salário, os dias de doença, e muitas vezes ele acabava sendo demitido. Tá? Essas condições precárias fizeram com que esses trabalhadores, né, passassem a se unir, não é? E reivindicar direitos, né? Organizar greves. Desses movimentos operários, a gente destaca aqui o ludismo, tá? Que foi um movimento liderado por Ned Luddington, né? Que é um movimento do quebra-máquinas, que os operários eles invadiam as fábricas de madrugada e quebravam as máquinas a quem eles responsabilizavam pelas suas péssimas condições de vida e mesmo pelo desemprego. E a organização dos primeiros sindicatos, que é os chamados trade unions, tá? Que são os sindicatos aí, equivalente aos nossos sindicatos, tá? Esses operários eles começam, né, a se organizar nessas categorias, principalmente o que para reivindicar direitos.
Temos um movimento na Inglaterra, um movimento muito importante, que é o chamado cartismo. Tá? O cartismo, eles enviam uma carta ao parlamento, tá? Apontando ali a reivindicação, nas suas reivindicações, o que eles querem, os direitos, né? O que eles querem de melhoria para os patrões. Tá? Bom, vamos entender o seguinte. Como consequência dessa revolução industrial, nós podemos falar aí que há uma mudança na relação do ser humano com o tempo e distância. Como assim, professor? Essa, o ser humano passou a percorrer maiores distâncias em um tempo menor, tá? Principalmente com a locomotiva, né? Com a máquina, com a locomotiva a vapor, com o barco a vapor, percorrer distâncias tornou-se algo mais fácil, mais rápido, tá? O que vai mudar aí a concepção do homem com relação ao tempo, com relação à distância, tá? Temos aqui o que a gente cita de separação definitiva entre os meios de produção e a mão de obra. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que quem é o dono da fábrica, ele não trabalha, ele não aperta parafuso, tá? Ao mesmo tempo que o operário que trabalha, ele não é dono de fábrica aí, tá? A gente fala que houve a consolidação da burguesia, né? A burguesia como classe com poder econômico, tá? E também aí o predomínio do trabalho assalariado, né? Então o trabalhador aí ele vende a sua capacidade de trabalhar, ele vende a sua força de trabalho, tá? Em troca de um salário, tá? E a consolidação do meio urbano, industrialização rima com urbanização, não é à toa, tá? Os países que se industrializaram e se industrializam, né, passam a ter o que? A população predominantemente urbana. O meio urbano ele se torna hegemônico, tá? Nesse processo, a gente pode falar que a Inglaterra é a pioneira na industrialização, então a Inglaterra vai ser a pioneira, né, o primeiro país aí a ter o quê? O predomínio da população urbana sobre a população rural aí, uma reflexão interessante também feita pelo pessoal da geografia, ok? Então, o meio urbano ele se consolida. E vamos lembrar aqui, fazendo um link com a sociologia, o meio urbano é um meio mais dinâmico, é um meio de maior troca cultural, né? Maiores trocas culturais, o maior estreitamento de relações, uma maior rede de relações sociais aí, tá? E de impactos ambientais, a gente fala que a Revolução Industrial, ela iniciou a queima, intensificou a queima dos combustíveis fósseis, né, o carvão mineral. Na segunda Revolução Industrial, que a gente vai falar, o petróleo. Então, essa queima desses combustíveis fósseis aí, ela, com a emissão desses gases poluentes, você causa aí efeito estufa, né? Nós temos aí causa de aquecimento global, nós temos aí fenômeno da chuva ácida, né? Tão abordado aí pelas outras áreas também, tá? Então, se tem drásticos problemas ambientais causados por essa expansão da industrialização, ok? Bom, e nós temos uma segunda revolução industrial, como a gente disse lá no começo, tá? Essa segunda revolução industrial, ela vai ser marcada aí na segunda metade do século XIX, vão ser avanços tecnológicos aí, novos inventos, novas descobertas científicas e tecnológicas que vão provocar aí, vão caracterizar essa segunda revolução industrial. Bom, o que a gente fala é o seguinte, com tecnologia nós vamos ter o desenvolvimento do motor de combustão interna. O motor de combustão interna é o motor do automóvel, o motor do carro, tá? Uma microexplosão dentro do motor
que vai colocar o sistema em movimento. A matéria-prima agora mais utilizada vai ser o quê? O aço, tá? Então, ao invés do ferro, simplesmente você vai usar o quê? O aço. Um outro detalhe é o seguinte, como fonte de energia, nós vamos ter a utilização do petróleo e da eletricidade, né? Então, vai ser a grande marca aí dessa segunda revolução industrial, né? O petróleo e a eletricidade, né? A utilização dessas novas fontes de energia. Mais uma vez, petróleo e carvão mineral são combustíveis fósseis. A queima desses combustíveis gera aí drásticos problemas ambientais. E o setor desenvolvido é o setor automobilístico, que é o setor mais forte aí, ok? Vamos lembrar também o seguinte, que essa segunda revolução industrial não vai ficar restrita só à Inglaterra, nem só à Europa. Temos aí, como participantes da segunda revolução industrial, aí, como potências em destaque, Japão e Estados Unidos, tá? E aí a gente fala o seguinte, moçada, como consequência dessa segunda revolução industrial, tá? E aí foi uma revolução que avançou também sobre a química, né? Sobre não só sobre o motor de combustão interna, mas a química, a própria medicina também teve grandes avanços nesse período. A gente fala que havia necessidade dessas potências industriais de uma ampliação de mercados e da conquista de mais matéria-prima e mais fonte de energia, tá? É onde que nós temos aí o fenômeno no século XIX, que a gente chama de imperialismo neocolonialismo, tá? Que vai ser a expansão, a partilha afroasiática, vai ser a expansão europeia sobre a África e a Ásia, tá? Então, a ocupação e todas as consequências, não é, que isso causou ali para esses continentes, todos os conflitos, os choques culturais, a utilização da ciência para justificar esse domínio, o que a gente chama de darwinismo social, né, que defendia que o europeu é o padrão civilizado, né, é o mais civilizado, é o mais evoluído, então ele tinha a obrigação de civilizar os povos primitivos, ok? Então, grava aí, primeira revolução industrial, tá? Todas aquelas características, né? Primeira delas, tecnologia máquina a vapor. Nós temos como matéria-prima o ferro, fonte de energia carvão mineral, e nós vamos ter o setor têxtil. Segunda revolução industrial, nós temos aí como tecnologia motor de combustão interna, matéria-prima o aço, fonte de energia o petróleo e a eletricidade e o setor automobilístico, tá? Então, entenda o seguinte, essa segunda revolução industrial, tá? Ela ela vai ser a marca aí, os avanços tecnológicos vai ser a marca, inclusive, das duas grandes guerras, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial ali, vão estar dentro dessa segunda revolução industrial. Ok? Bom, por hoje, por essa aula, isso que eu queria falar com vocês. Atentem-se aí sempre, né, a essa temática da Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado. Aí, ao longo do ano, nós teremos outros vídeos aí para vocês, certo? Gente, eu fico por aqui. Bons estudos para vocês. Um forte abraço. Até a próxima.